E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. Vamos continuar aqui falando sobre Cosmere RPG e tudo que está disponível no no Beta Rules Preview. Eu falei tudo errado. Beta Rules Preview, que é um preview de Cosmere RPG lançado em 2024, então não está atualizado, mas o jogo sairá aqui no Brasil este ano pela Tria Editora. Vamos continuando aqui falando sobre o capítulo 3, que seria os itens. Aqui tá errado. Mas aqui é itens. O capítulo 3 que fala sobre itens, que ele vai explicar um pouquinho sobre o que é uma esfera e como usar as esferas, que são os dinheiros desse jogo, um pouquinho sobre as armas, armaduras, equipamentos, fabrios, que já vou explicar para vocês o que é, objetivos e recompensas, ok? Posso dizer que esse capítulo é bem básico e só vendo mesmo para vocês entenderem tudo. Eu vou passar bem por cima, não vou falar de cada arma ou de cada traço que uma arma pode ter, mas eu vou te dar uma introdução geral de como você pode utilizar as coisas e como são as coisas nesse sistema. Primeiro falando sobre o dinheiro. Novamente, há uma construção de cenário aqui bem detalhado. Então ele explica, por exemplo, qual é o tamanho de cada dinheiro, né? Quanto que mais ou menos cada um tem de tamanho, quanto que cada um vale, ok? Ele tem uma tabela que explica se o dinheiro é feito de topázio, de diamante, de esmeralda e cada uma dos tipos. Por causa que, em resumo, o dinheiro são gemas, são fragmentos ali de joias e de coisas e de materiais preciosos, o que é bem interessante porque é a mesma ideia pro meu sistema de magia. As gemas do meu sistema são exatamente a mesma coisa, são vários materiais preciosos e tudo mais. E além disso, né, o dinheiro também pode ser usado para armazenar luz da tempestade, a Stormlight, ok? Isso ainda não ficou bem explicado até onde eu li para entender exatamente como funciona, mas há algumas lanternas especiais que você pode colocar o dinheiro e ela ilumina e coisas do tipo. Achei bem interessante essa pegada de construção de mundo, mas eles não explicam muito ali sobre a questão do funcionamento do gasto. Eles só falam que, mais pra frente vocês vão ver aí os preços dos itens e aí você sabe como gastar. Literalmente tem uma parte ali, tem, ó, deixa eu até pegar aqui pra vocês, é 2 parágrafos praticamente falando sobre como usar o dinheiro. Em resumo ele fala, mais pra frente você vai ver aí. Achei bem ruim esse trecho. Espero que eles melhorem na versão final do livro. E vamos lá. As armas. Armas elas possuem o seguinte, elas podem ser de longo alcance, de curto alcance, né, melee ou de longo, o que vai fazer diferença principalmente para a perícia que vai ser utilizada para aquela arma, se vai ser a perícia de ataques com armas corpo a corpo ou perícias de distâncias, e elas possuem um tipo, né, que é o que eu acabei de falar, elas têm habilidades que podem ser usadas, dano, alcance, características especiais dela, peso, preço e traços de especialistas, ok? Esse traço aqui é o que você precisa para poder ter o manuseio completo da arma, e aí você pode ganhar bônus a partir de ter a especialização nessa arma, e as habilidades e características delas são o que faz elas terem as suas próprias condições, né? Elas serem além do que só uma arma com dano e você dando um ataque, ok? Eles têm toda uma pegada de uma explicação do que acontece quando você usa uma arma na mão secundária. Você tem a sua mão dominante e a sua mão secundária. E aí, eles explicam, usar uma arma numa mão secundária custa 2 de foco, a não ser se você tiver um traço, né, que é uma habilidade especial chamada Offhand, que aí custaria só 1 de foco para utilizar. Armas que exigem uma mão para uso, todas as armas, no caso, precisam pelo menos de uma mão para uso, a não ser se diga ao contrário. E aí ele diz se você precisa de 2 ou se você não precisa de mãos. Vai que tem alguma arma desse tipo, não sei. Algumas armas usam munições, mas munições básicas não precisam ser rastreadas. Rastreadas, ela tá falando, você não precisa ficar considerando, gastei uma bala, gastei 2 balas. Quando é algo muito básico, você não precisa ficar se preocupando com isso. Só quando são armas especiais, tipo um lançador de granadas. Vou só dar um exemplo, não tô falando que tem, tá bom? Mas só um exemplo para vocês. E aí, eles têm os traços de armas. Tem tudo isso aqui de traço. Beleza, no livro final deve ter mais, mas você tem vários, como por exemplo, este primeiro aqui, que eu não vou ficar falando de nome em inglês sempre, você precisa de X de força para poder usar. Se você não tem o suficiente, significa que essa arma é muito pesada para você, você vai ter desvantagem em ataque e vai ficar lento. O offhand, que eu já falei para vocês, que custa só 1 para atacar com essa arma na sua mão secundária.
E vários outros, como piercing, que vai tirar o valor de deflexão ou de defletir do oponente, e várias coisas do tipo. Isso é bem padrão. Quem jogou D&D, quem jogou Tormenta, conhece isso de forma bem básica. Então, prosseguindo, indo para a próxima parte, que aqui vai mais para as explicações das armaduras e armas. Na verdade, antes de seguir, eu só tenho que falar sobre arma improvisada. Ele fala bem por cima essa parte, mas eu achei bem interessante o que ele descreveu. Em resumo, você vai pegar uma arma ali, alguma coisa improvisada que você montou ou que você encontrou no cenário. O mestre vai instituir um dano para aquilo, né? Dependendo do que você conseguiu arranjar como arma. E uma coisa bem interessante, se você jogar um dado, né? Um dado ali que possa trazer alguma consequência narrativa, né? Que é o plot dice. E cair o símbolo ali de problema, né? Um símbolo de que deu algo errado, o mestre pode quebrar essa arma. Então, ficou bem interessante, bem simples, ok? Pelo menos é melhor do que tirar um no dado. Por mais que se você tirar um no dado, o mestre também pode quebrar sua arma, né? Então, pensando por esse lado, também fica praticamente a mesma coisa do que D&D e outros cenários utilizam. E aí, essa parte eu prefiro mostrar aqui no livro mesmo, não vai dar para ficar transpassando para aquela a minha tabela e tudo mais, onde eu faço os vídeos para vocês, mas é o seguinte, aqui nós temos a lista de itens do RPG, vou tirar um pouquinho o zoom para vocês verem melhor, e é o seguinte, você vê que tem diversos itens de coisas mais simples, como facas, espadas, machados, a coisas mais complexas, como as cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas nós temos essas armas aqui, que são as Thunder Blades, por exemplo. As Thunder Blades, por exemplo, que são armas mais especiais, armas relíquias desse planeta que vocês estão. E aí demora 5 dias para se conectar. Tem toda uma coisa, os efeitos especiais com ela, tá? Ela é quase uma arma espiritual, ok? E tem toda uma explicação aqui. E também tem o ataque desarmado, né? Que vai subindo conforme você vai tendo mais força. Então, eles veem as armas aqui, elas são divididas dessa forma, né? Nome, né? Aí depois e tem um tipo aqui em cima, né? Light Weapons, por exemplo, que são as armas pequenas. Aí depois aqui tem a skill que você precisa para usar essa arma, o dano e qual tipo de dano. Depois o range, nesse caso melee, tries, que no caso são ali aquelas habilidades especiais da arma, né? E aí a gente tem Indirect, que seria as especializações da arma, né? Coisas especiais que vocês possam ter sobre ela. Depois tem o seu peso e o seu preço, ok? E aí, bom, praticamente é isso que formam as armas desse sistema. Aqui embaixo a gente já vê as armaduras também e a forma que elas funcionam vai sendo descrita logo abaixo. Eles também têm a mesma coisa, tipo, deflect valor, tries, expert tries, né, que seria as experiências, o tamanho e o peso, exatamente igual às outras, né? A única diferença é o dano que ela reduz, né? Que aqui elas têm esse valor aqui exposto logo no começo sobre a arma, ao invés de um dano que ela produz. Além disso, mais à frente vemos os equipamentos em geral. Então, ele traz diversos equipamentos sobre o mundo, né? Como eu falei para vocês, não vou parar para falar cada um dos itens. E eles têm as explicações aqui maior sobre cada um. Você tem explicação grande sobre eles. E aí vai passando um por um deles aqui. Eu acho que tem mais coisas nessa tabela do que tem aqui nas explicações, tá bom? E aí a gente chega nos Fabrios, tá? E aí eu vou voltar para outra tela. De forma bem simples, Fabril são itens mágicos, né? Conhecidos de outros sistemas, né? Então, eles explicam aqui de forma bem simples ali, mais como que funciona o seu funcionamento em questão de campanha. Você tem que prender um Spring, que eu não tenho certeza do que é, se é uma espécie de espírito ou coisa do tipo, ok? Eu tenho que continuar lendo o sistema para poder entender esses detalhes, envolver ele com os metais, não sei se é um espírito ou uma espécie de energia, tá? E aí ele tem uma função, né? Dependendo do Spring que tá ali dentro, ele tem algum poder, alguma coisa mágica que você pode fazer e você pode utilizar ele para usar as suas cargas. Cada item mágico, digamos assim, tem certas cargas, né? Esses fabrios ou fabrilhas, se você quiser chamar numa tradução direta que eu posso, que eu acabei fazendo aqui, né? Eles têm certas cargas, ele dura ali pelo tempo do efeito ou até que alguém desligue, né? Cada carga.
e você pode recarregar ele com descanso curto, ok? E eles são utilizados como ação de interação, né? Então você interage com o item e ele funciona. Alguns exemplos é a pulseira de emoções, que ela tem 3 cargas, muda conforme as emoções próximas. Se você gastar uma carga, você pode obter uma vantagem em testes de intuição para um humanoide de até 3 metros de você, né? Então você consegue entender emoções mais facilmente por causa disso. Você tem aqui usar a aumentadora, por exemplo, que é uma arma leve, corpo a corpo, que causa 1d6 de dano vital. Eu não vou falar vital, até esqueço essa parte vital aqui, porque a tradução com toda certeza não vai chamar de dano vital, tá bom? É a tradução oficial pela editora. Ao atingir, pode gastar uma carga para adicionar o modificador de habilidade mais uma vez. Então você adiciona 2 vezes o seu modificador ali durante o ataque. Você tem um redutor, que você reduz o dano. Quando você sofre um dano, você pode gastar uma carga para reduzir 1d4 de dano. Ela tem 3 cargas. Você tem um par, que você tem 3 cargas, 2 instrumentos de escritas emparelhados com rubis, né? Emparelhados, é tradução meio porca aqui. É, permitem comunicação escrita à distância. Cada 5 dias você gasta um uso, né? Um uso da carga dele. E no final, a última coisa que eles falam é sobre o objetivo de recompensa. Aqui é uma parte mais narrativa, que eu nem concordo muito estar nessa parte do livro, mas ele fala que você pode ganhar nível, né? Conforme a campanha for melhorando, mas ele também fala que você pode ganhar itens. O mestre pode te beneficiar com itens, ao invés de evoluir o seu personagem com pontos se você fizer algo, como tipo assim, se trabalhou numa ferraria, pode ser que uma pessoa da ferraria vai falar, ó, toma esse item aqui pra você, presente por esses dias de serviços que tivemos juntos. Beleza, ok, uma parte que eu acho que tá mais pro livro do mestre, né? Mais pra ficar na aba do mestre, mas tranquilo. Então, a gente termina aqui a terceira parte do Cosmere RPG. Quem falou, eu sou o Lúcio, seu Naru, e fui.